graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, a palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso pastor e que por isso de nada nós teremos falta. Creia, o Senhor é contigo, e nada vai lhe faltar. Que Deus de toda consolação possa consolar o seu coração, confortar o seu coração. Meu amigo, meu irmão, você que de repente perdeu alguém em virtude de alguma tragédia, dessa doença terrível que tem nos assolado nos últimos tempos, que Deus te abençoe. Nós estamos orando por todos aqueles que estão precisando de oração, por todos aqueles que têm chegado até nós o pedido, e eu creio, como diz a palavra, que a oração da fé, ela curará o enfermo e o Senhor o levantará. Eu creio que Deus vai levantar aquele seu parente, aquele seu amigo, aquele seu vizinho, em nome de Jesus, creia nisso. Queridos, eu quero mais uma vez agradecer esse momento. Queria agradecer por poder entrar na sua casa através desse veículo de comunicação, esse momento em que a gente sempre aproveita para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Eu quero hoje falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Essa parábola se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. Eu convido você a fazer essa leitura comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos de 1 a 16. Diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Presta atenção, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Recebe o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Deus, através da sua palavra. Dá-nos a tua bênção nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém? E graças a Deus. Eu quero perguntar para você: você alguma vez ficou frustrado pelo fato da vida não ter sido justa com você? Hoje nós vamos juntos meditar um pouco sobre a parábola da vinha contada por Jesus. As parábolas são histórias que Jesus contou às pessoas, aos seus discípulos, com o intuito de lhes ensinar algumas verdades. No caso da parábola da vinha, Jesus ele quer ensinar algumas coisas a respeito do reino de Deus, como graça e misericórdia. Graça e misericórdia que transcendem as ideias humanas de direito. Por isso, a partir de agora, eu quero dar algumas informações a você
que está aqui me ouvindo, me assistindo, né? Para facilitar a sua compreensão dessa parábola contada por Jesus. E todas essas informações que eu vou passar a você nesse momento estão todas no versículo 1 de Mateus capítulo 20. Por exemplo, a primeira informação que eu quero dar é sobre o reino dos céus, essa expressão reino dos céus. O reino dos céus e o reino de Deus, eles têm o mesmo significado. No Evangelho de Mateus, ele prefere concentrar-se na expressão reino dos céus, porque é uma maneira tipicamente judaica de evitar o uso do nome de Deus. O estudioso da Bíblia sabe que o judeu ele tinha muito cuidado ao falar do nome de Deus, ele tinha muito cuidado ao escrever o nome de Deus. Por isso então Mateus ele prefere usar a expressão reino dos céus e não reino de Deus. Então o reino dos céus ou o reino de Deus, ele chegou juntamente com Jesus há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás Deus esteve presente em Jesus, fazendo maravilhas, realidades espirituais e reconciliando o mundo consigo através do sacrifício de Cristo. Esse é o reino de Deus, esse é o reino dos céus. Mas em outro sentido, igualmente importante, o reino dos céus ou o reino de Deus, ele ainda é futuro, porque Jesus, ele morreu, ressuscitou, né, ao terceiro dia, ascendeu aos céus, mas Jesus, ele vai voltar novamente. Voltar para quê? Para buscar a sua igreja, para buscar todos aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados e o confessaram como Senhor e Salvador. E também para executar juízo sobre aqueles que não se arrependeram. Existe um teólogo chamado Leon Morris, que ele diz que numa acepção de grande relevância, o reino de Deus ele chegou por causa da vinda de Jesus. Mas numa outra acepção de igual relevância, o reino de Deus ele virá quando Jesus vier de novo. Então, o reino de Deus ele é presente, mas ele também é futuro. O reino dos céus ou o reino de Deus, ele aponta também para o domínio sobre esse mundo que vivemos. Ou seja, Deus ele tem um controle em suas mãos. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Então, o reino dos céus, ele aponta para um domínio sobre esse mundo que vivemos. Jesus tem o controle de todas as coisas que acontecem nesse mundo. Agora, pensando o reino dos céus apenas como algo presente, é importante também destacar que todos aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, Deus agora tem um domínio desses corações. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, Pedro diz: olha, diz aos cristãos, né, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, né? Aqueles que foram chamados para anunciar as grandezas do Senhor, aqueles que foram chamados para anunciar as grandezas, né, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro diz: olha, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, após esse nosso encontro com Jesus, um reino invisível foi plantado em nossos corações regenerados. E esse reino agora, ele deve operar no mundo através do testemunho, através do evangelismo, do discipulado, do socorro aos necessitados. Uma outra palavra que eu quero explicar em Mateus 21, para um melhor entendimento da parábola, é a palavra vinha, né? Ou melhor, o proprietário da vinha. O proprietário da vinha é Jesus Cristo. Os trabalhadores da vinha somos nós, os cristãos. A vinha são as pessoas. A vinha é o campo missionário. E o denário era o salário, a recompensa por um dia de trabalho pago no mundo romano da época. Então, dadas todas essas informações, em Mateus capítulo 20, verso 1, nós vamos agora juntos verificar algumas verdades que precisam ser compreendidas por nós. E a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos
e que se encontra nessa parábola é que o caminho para a entrada no reino dos céus é a graça de Deus. Queridos, a parábola contada por Jesus, ela fala de um proprietário que resolveu contratar alguns trabalhadores para realizar o trabalho de colheita na sua vinha. Mateus capítulo 20, versos de 1 a 6, diz que várias pessoas foram contratadas. Diz que uns foram contratados logo pela manhã, ao nascer do sol. Outros foram contratados às 9 horas da manhã, ou na terceira hora. Ainda outros foram contratados no meio-dia, na hora sexta. Outros foram contratados às 3 horas da tarde, na hora nona. E por último, outros foram contratados às 5 horas da tarde, na hora 1/10, ou seja, 1 hora antes de terminar o expediente. Então, todo mundo contratado, trabalhando. Ao final do dia, o texto diz que o dono da vinha, ele mandou que o administrador pagasse os trabalhadores com a mesma quantia. Mateus capítulo 20, verso 8. Eu gostaria que a partir de agora você fizesse um esforço mental aí, você tentasse imaginar comigo, né? O pessoal que foi contratado ao nascer do sol. Imagina comigo o pessoal que foi contratado ao nascer do sol, né? Vendo aquela cena. Pessoal que foi contratado ali às 6 horas da manhã, trabalhou o dia todo sob um calor intenso do sol, e esse pessoal agora vendo gente que trabalhou apenas 1 hora, vendo gente que foi contratada na hora 1/10, gente que foi contratada às 5 horas da tarde, recebendo a mesma quantidade que eles que haviam trabalhado o dia todo. Dá para imaginar esse pessoal? Como é que eles ficaram na hora do pagamento? Eu quero fazer algumas perguntas para você. Não parece justo que aqueles que trabalharam arduamente no calor do dia, que fizeram a maior parte do trabalho, recebessem mais do que aqueles que trabalharam apenas 1 hora no frescor da tarde? Não parece justo? Que eles teriam que receber mais? Sim, parece justo. Aos nossos olhos parece justo. A nós que somos adeptos à meritocracia, a nós que somos adeptos às boas obras, ao esforço, a nós que somos adeptos a esse tipo de pensamento, está correto que aqueles que trabalharam mais deveriam receber mais. Mas esse modo de pensar não tem nada a ver com a lógica do reino dos céus. Essa parábola ela tem como primeiro objetivo explicar uma declaração que está em Mateus, no capítulo 19, versículo de número 30, onde Jesus diz: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Razão pela qual ela se encerra com a sua repetição aqui em Mateus 20, no verso 16. Onde ele diz assim: os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. O que está acontecendo aqui, irmãos? Em Mateus capítulo 19, versículo 27, Pedro ele faz uma pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e o que será de nós agora? A seguir, em Mateus capítulo 19, verso 30, Pedro ele recebe uma resposta muito séria da parte do Senhor Jesus. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. O contexto imediato dessa conversa de Jesus com Pedro é a conversa de Jesus com o jovem rico. Portanto, Pedro, quando ele olha para aquela conversa de Jesus com o jovem rico, que segundo a palavra ele se afasta do Senhor após a resposta de Jesus, muito provavelmente Pedro deve ter pensado: esse jovem rico, ele é o último. Agora Pedro, eu que deixei tudo para seguir o Senhor, eu que sou um discípulo do Senhor, com certeza eu pertenço aos primeiros. Porém, meus irmãos, quando nós examinamos a parábola dos trabalhadores da vinha, aqui em Mateus capítulo 20, através da inversão de pagamentos, no verso de número 8, que nós acabamos de ver agora há pouco, o que nós podemos observar é que a bondade de Deus, ela se volta contra essa reivindicação de recompensa dos primeiros discípulos.
No caso, Pedro. Perceba que quando o proprietário da vinha, ele resolve pagar e pagar primeiro a mesma quantia aos últimos que foram contratados, Jesus está demonstrando que a lógica no reino de Deus, ela é diferente. A lógica no reino de Deus é diferente da lógica do reino dos homens. Um exemplo, para nós, seres humanos, fazer justiça é dar às pessoas aquilo que elas merecem. No reino de Deus, fazer justiça é dar às pessoas aquilo que elas precisam. A lógica no reino de Deus ela é diferente. Portanto, o proprietário da vinha, ele não agiu com injustiça com aqueles que haviam trabalhado o dia todo. Eles foram contratados por um denário e eles receberam o que foi combinado. Eles receberam um denário. Já aqueles que foram contratados na hora 1/10, às 5 horas da tarde, eles foram contratados naquele horário não porque eles ficaram escondidos, não porque eles fizeram um corpo mole, mas segundo os versículos 6 e 7 de Mateus 20, foi porque ninguém os havia contratado. A verdade é que eles estavam ali, à disposição. Eles estavam à disposição, esperando para serem contratados. Então, o dono da vinha os contratou. O dono da vinha os contratou. Então, através dessa parábola, Jesus ele está demonstrando de modo brilhante a grande verdade de que nós não merecemos a nossa salvação por causa do nosso trabalho árduo, por causa das nossas boas obras, mas a salvação ela é graça de Deus em nossas vidas. Quem trabalhou o dia inteiro e quem trabalhou apenas 1 hora recebeu o mesmo. Por quê? Porque é graça de Deus nas nossas vidas. Aliás, tudo que nós recebemos, tudo que você tem recebido é graça de Deus na sua vida. A salvação, meu irmão, é uma graça de Deus na sua vida. Os dons que você recebeu é uma graça de Deus. A sua família é uma graça de Deus. O seu trabalho, você que continua trabalhando, graças a Deus, é uma graça de Deus. Nós não somos abençoados, irmãos, porque nós somos melhores que os outros. A verdade é que nós somos agraciados por Deus. Na salvação não há direitos. Na salvação não existe esse negócio, eu fui salvo porque eu sou melhor, eu fui salvo porque eu sou mais bonito. Não, eu fui salvo pela graça de Deus, eu fui salvo pelo amor e pela bondade de Deus. Seguindo, como nós já ouvimos, o reino de Deus, ele se faz presente na vida daqueles que ouvem, que obedecem, que amam, que adoram o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo. E nós ouvimos que o reino de Deus também é futuro, porque o Senhor ele vai voltar para buscar os seus quando Jesus retornar. E quando Jesus retornar, muitas pessoas vão se decepcionar. Muitas pessoas não irão para a eternidade com Jesus. Por quê? Porque elas não confiaram na graça de Deus. Elas não confiaram na bondade de Deus para a salvação, mas elas confiaram no seu empenho. Elas confiaram nas boas obras, elas confiaram na sua força, no seu dinheiro, no seu poder. Por isso elas não estarão com Jesus na eternidade. Queridos, a palavra do Senhor em 2 Pedro capítulo 3, verso 10, diz que o Senhor, ele virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão. O reino de Deus é futuro, Jesus está voltando. Por isso nós devemos, irmãos, estar em Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Você está em Cristo, meu irmão, então você é nova criação. Você não pode apenas lutar agora pelas coisas temporais, lutar apenas pelas coisas desse mundo, mas agora você deve lutar também pelas coisas eternas. Por isso nós devemos permanecer em Cristo. João capítulo 15, verso 4, Jesus diz: olha, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A permanência em Cristo, ficar perto de Cristo, levar em consideração a obra de Cristo, é a evidência de que nós somos salvos.
é a evidência de que nós tivemos um encontro com Jesus Cristo. Por isso nós devemos perseverar, meus irmãos, perseverar com Cristo. Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Meus irmãos, independente de tudo que tenha acontecido, de todas as dificuldades, nós temos que viver pela fé, nós temos que viver pela fé, nós temos que continuar amando Jesus, amando o Evangelho de Jesus, lutando pela igreja de Jesus, porque a palavra diz que se nós retrocedermos, Deus não irá se agradar de nós. A segunda verdade que nós precisamos compreender na parábola é que a vinha do Senhor, ela requer trabalhadores. A vinha do Senhor requer trabalhadores, e não gente que quer ficar descansando, e não gente que quer ficar sem fazer absolutamente nada, ou lutando apenas pelas coisas temporais, pelas coisas desse mundo. Queridos, nós aprendemos que a vinha, elas são as pessoas. A vinha é o campo missionário, a vinha é a família, a vinha é a sua família, a vinha é os seus amigos lá do ambiente de trabalho, a vinha é o pessoal da escola. Percebam que na parábola, quantas vezes o proprietário saiu para buscar trabalhadores para trabalhar na sua vinha? O proprietário saiu 5 vezes. Mateus capítulo 20, versos de 1 a 6, diz que ele saiu às 6 horas da manhã, depois ele saiu às 9, depois ele saiu ao meio-dia, depois ele saiu às 3 horas da tarde, e por último ele saiu às 5 horas da tarde. Olha quantas vezes o proprietário da vinha saiu em busca de trabalhadores. Sabe o que isso significa? Que Deus, Ele está nos chamando para trabalhar na sua vinha, que Deus está à procura de trabalhadores, que Deus está à procura de pessoas que estejam comprometidas com o seu Evangelho, que Deus está à procura de pessoas que queiram anunciar as boas novas de Jesus para os perdidos. Queridos, Deus está nos chamando para trabalharmos com a nossa família, para evangelizar a nossa família, para discipular familiares, vizinhos, amigos do trabalho. Deus está nos chamando, irmãos, para influenciarmos as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, tem gente morrendo sem Jesus. Tem muita gente morrendo sem entender de verdade o que significa as boas novas do reino de Deus. Sabe por quê? Porque não há trabalhadores, porque os trabalhadores do reino de Deus estão de férias, os trabalhadores do reino de Deus estão descansando, os trabalhadores do reino de Deus estão envolvidos com tantas outras coisas. Por isso não estão chamando pessoas, não estão influenciando pessoas para que elas tenham desejo de irem até Cristo. Queridos, esses dias eu ouvi que só no primeiro trimestre de 2021, só no primeiro trimestre de 2021, já morreram mais de 400 mil pessoas no Brasil. Não se morre só de Covid no Brasil, se morre de outras coisas também. 400 mil, mais de 400 mil pessoas já morreram de janeiro a março de 2021 no nosso país. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã, Deus está nos chamando para trabalhar na sua vinha. Algumas perguntas para você refletir. O que nós temos feito com aquelas pessoas que acreditam no mérito, nas boas obras para a salvação? O que nós temos feito? O que nós temos falado para essas pessoas? O que nós temos feito? O que a gente tem falado para aquelas pessoas que estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos, seja por Covid-19 ou por uma outra enfermidade, doença ou tragédia? O que a gente tem feito com aquelas pessoas? O que a gente tem falado com aquelas pessoas, ou que estão contaminadas, ou que estão com medo de serem contaminadas?
e por isso estão morrendo de medo de morrerem. O que a gente tem falado para esse pessoal que está trancado dentro da sua casa, morrendo de medo de perder a sua vida por causa desse vírus? O que a gente tem falado para essas pessoas? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você pensou em se relacionar com um não cristão com um propósito divino? Por propósito divino, entenda-se aproximar de alguém, fazer amizade com alguém de maneira intencional, sabe, para contar para ela as boas novas, para dizer para ela que salvação não é através de obras, para dizer para ela que ela precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para ela ser salva. Qual foi a última vez que você praticou isso? Queridos, nós precisamos urgentemente ensinar as pessoas que para entrar no reino de Deus, o caminho para entrar no reino de Deus é a graça, é o Cristo crucificado que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Nós sabemos disso. O problema, o perigo, a notícia triste é que muita gente não entendeu as boas novas do Evangelho. São boas novas sim, porque como diz Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23, e no capítulo 5, verso 8, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. Mas aí existe a boa notícia, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para com todos os seres humanos. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a boa nova. Os nossos pecados nos separam de Deus, mas Cristo morreu no nosso lugar, para que a gente possa se reconciliar com Deus novamente e experimentar da vida que Deus tem para nós. Então o Evangelho, ele é uma boa notícia, porque ele diz que Jesus pagou o preço. Jesus pagou no lugar das pessoas a pena imposta pelos seus pecados. Por isso é que a igreja tem que contar essa boa notícia. Vamos contar essa boa notícia, meus irmãos. Vamos contar, porque nós recebemos essa missão. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, ele diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Queridos, essa missão não é uma opção, essa missão é um mandamento, é um mandamento. Pessoas estão morrendo, um monte de gente está deprimida, está sem esperança. Por isso o mandamento é urgente e é para todos os crentes. Certa vez Hudson Taylor disse: olha, a grande comissão, ela não é uma opção a ser considerada, é um mandamento estabelecido por todos os cristãos. A vinha do Senhor precisa de trabalhadores urgentemente, e não de gente insensível, e não de gente que quer ficar apenas descansando, entre aspas. A vinha do Senhor precisa de trabalhadores, e não de gente indiferente a tudo que está acontecendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se omita, aceite e cumpra a sua missão, se aproxime das pessoas, se relacione com elas, com um propósito divino, pregar-lhes o Evangelho. Alguém já disse que não basta que o evangelismo, o discipulado esteja no coração de Deus, ele precisa estar no nosso coração também. Aí as coisas vão mudar, aí o Evangelho vai avançar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então permita que Jesus, que o evangelismo, o discipulado façam parte da sua vida, não por causa do seu líder, não por causa do pastor da sua igreja, mas por causa de Jesus, que morreu por todos nós e que não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Como diz Paulo em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15:
Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada, que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu quero concluir e falar com você que ainda não tomou a sua decisão por Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, ele vai falar do maior problema de todo ser humano. Paulo diz: olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O ser humano sem Deus, ele está morto. Ele está morto por conta das suas transgressões e pecados. Sem Jesus nós estamos mortos. Sem Jesus nós estamos separados da vida de Deus por causa dos nossos pecados. Mas ainda no capítulo 2 de Efésios, no versículo 13, Paulo traz a solução para esse problema. Ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Só Jesus Cristo é que pode te aproximar de Deus. Só Jesus Cristo é que pode perdoar os teus pecados. Só Jesus Cristo é que pode te dar uma nova vida, e vida com abundância. Então, você que me ouve, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, querido, a sua esperança não pode estar apenas nesse mundo. A Bíblia diz que se a nossa esperança estiver apenas nesse mundo, nós somos as pessoas mais miseráveis. Existe vida após a morte. Existe vida nova aqui. Existe transformação para você. Existe esperança. Existe paz que excede todo o entendimento. E tudo isso nós conseguimos através de Jesus. Então se arrependa dos seus pecados. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. Receba de graça a salvação em Cristo Jesus. E esteja preparado para viver a vida eterna com o Senhor e uma vida nova aqui já nesse mundo. Meu irmão, você que é membro do Jardim Célia, você que é membro de uma outra igreja, eu sei que o momento é difícil, eu sei que nós precisamos cuidar uns dos outros, da nossa casa, né? Mas nós não podemos, em nome do momento, esquecer que nós somos igreja. Nós não podemos, em nome do momento, esquecer que nós temos uma missão. Por isso, eu conclamo a você que é membro da Igreja Batista no Jardim Célia, vamos caminhar juntos, vamos lutar para implementarmos mais células na nossa igreja. Por quê? Porque a célula é um ambiente onde juntos nós cuidamos uns dos outros. A gente se encontra toda semana, a gente ora uns pelos outros. E no ambiente da célula, enquanto a gente vai cuidando uns dos outros, a gente também vai orando e tentando alcançar perdidos para o Senhor. A gente vai tentando influenciar outras pessoas também com o Evangelho. Paulo diz que são belos os pés dos que anunciam as boas novas. As pessoas que participam das nossas células, sem desmerecer ninguém, Deus conhece o meu coração, mas muita gente que participa da nossa célula tem os seus pés belos, porque eles já entenderam que eles precisam viver esse compromisso de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aos perdidos. Vamos juntos trabalhar na vinha do Senhor, pois como nós vimos, o Senhor precisa de trabalhadores e não de descansadores. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Que a graça de Deus Pai, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus.
coisas maravilhosas.